tarde, investidor. Meu nome é Daniel Maeda, sou superintendente da área de fundos de investimento e prestadores de serviço relacionados a essa indústria aqui na CVM. E o meu objetivo hoje é falar um pouquinho para vocês de uma dessas atividades, um desses serviços que a minha área regula, que é o serviço de análise de valores imobiliários, e mais especificamente sobre uma dúvida muito recorrente, muito comum que tem surgido no mercado, que é essa dúvida associada aos cursos, aos treinamentos que têm sido oferecidos em sites, em redes sociais, etc., relacionados a essa atividade. Como diferenciar esses treinamentos, essas formações ou esses cursos que são dados na internet de forma aberta, do exercício profissional da atividade de análise de valores imobiliários. Esse é o grande objetivo aqui do que eu venho falar para vocês hoje. Acho que um curso, um treinamento, todo mundo conhece, sabe qual é a ideia que está por trás dali do curso. É sempre aquela ideia de se transferir um conhecimento, de se repassar uma expertise, de se permitir que o aluno possa fazer aquilo que até então apenas o professor era capaz de fazer. Então esse é o grande objetivo e a grande pegada de qualquer curso, de qualquer treinamento. E uma vez que num treinamento como esse, supostamente para que você opere no mercado de ações, para que você faça suas próprias operações, se ali começa a ficar evidente que na verdade o objetivo não é tão esse, mas sim, por outro lado, se manter uma relação de dependência em relação àquele professor, enfim, quando a ideia daquele curso é que você siga as sugestões que aquele professor vem fazendo, que você realiza suas operações sob, enfim, as recomendações, ou sob as sugestões, ou sob as ideias daquele professor, vamos chamar assim, você começa a navegar mais e mais aí para o exercício profissional da atividade e não para uma ideia de um mero curso, porque ali o que ele está tentando fazer contigo não é exatamente passar um conhecimento, não é te ensinar uma ideia, ensinar uma teoria, mas sim te oferecer um serviço, sim fazer com que você siga aquilo que ele está dizendo, siga aquelas recomendações que ele está fazendo. Então ali naturalmente o que ele pretende criar é até muito mais uma relação de dependência sua com ele, que você continue seguindo aquele professor, mas não com a intenção de aprender os conceitos. Esses conceitos continuam herméticos nessa pegada, eles continuam fechados para você, você não consegue entender com muita clareza sequer qual é a grande teoria que está por trás ali do racional para aquelas decisões que aquele operador está tomando. Muito mais ali a ideia é justamente criar essa relação de um vínculo de confiança sua com aquele professor, para que você passe a seguir e naturalmente de forma quase cega ou baseado numa relação de confiança muito forte, para que você passe a seguir as recomendações daquele profissional, passe a seguir as recomendações daquele professor, que na verdade se vende como um professor, mas que na verdade não é um professor. Outras circunstâncias no entorno ajudam também a definir um pouco isso. É claro que qualquer curso, qualquer treinamento vai cobrar um determinado valor para que ele seja feito, Afinal de contas, um professor precisa ser remunerado, mas há que se ter muito cuidado também quando essa remuneração, ela na verdade só tenta travestir, ela só tenta dissimular a real natureza daquele serviço que está sendo prestado ali por trás, que é um serviço de recomendação, um serviço profissional em que se vendem sugestões de compra e venda de ativos, aquele pagamento pela inscrição, pela matrícula, seja lá como se chame, só serve no fundo ao propósito de remunerar aquele prestador de serviços pelas recomendações que ele está fazendo. Bom, e aí estamos. Temos então caracterizada uma atividade de análise, uma atividade profissional de análise de valores imobiliários, E o que a CVM fará numa situação dessas, Enfim, que tipo de implicações isso pode gerar para essa pessoa que tenta se revestir de uma atuação professoral, uma atuação acadêmica, mas na verdade está exercendo a atividade de análise. Naturalmente é uma atividade regulada pela CVM, a instrução CVM 598 é quem regula essa atividade no mercado. Essa regulação, essa instrução, ela exige que esse profissional seja, como de praxe a CVM faz com tudo, exige que ela seja autorizada pela CVM, então ele precisa de um registro, de um credenciamento na CVM para atuar. Nesse credenciamento ele tem que comprovar certos requisitos, que atende certos requisitos, como por exemplo capacidade para exercer a função, e essa capacidade é testada por uma prova, um exame que ele tem que fazer e pelo qual ele tem que passar, com uma nota mínima de aprovação, e também a adesão a certos códigos de conduta e a submissão às regras da nossa própria instrução, naturalmente, regras de conduta, regras informacionais, ele tem que prestar várias informações sobre as atividades dele, até porque
naturalmente esse profissional pode estar sujeito a alguns conflitos de interesse, então isso também tem que ficar claro para o investidor que consome esses serviços do outro lado. Então, uma vez identificado que alguém exerce essa atividade de forma profissional e essa atividade não conta com o registro na CVM, a CVM pode e vai, como já fez várias vezes, atuar nesses casos, né? E pode atuar intimando o participante a prestar esclarecimentos, emitindo deliberações de stop order que têm o objetivo de alertar o mercado para a atuação irregular daquele profissional e combinando uma multa combinatória em caso de descumprimento, né, da determinação que sempre fazemos nessas circunstâncias, de que ele pare, né, de oferecer esse serviço e, naturalmente, como consequência disso tudo, né, a efetiva aplicação de multas combinatórias, caso ele não interrompa imediatamente a oferta desse serviço, ou mesmo a instauração de um processo administrativo sancionador adiante. Em relação aos riscos, agora, uma vez já explicado aqui o que a CVM pode fazer nesse tipo de situação, por que a CVM faz isso? Por que a CVM atua nessa atividade? Porque de fato ela, como também as outras atividades são reguladas pela CVM, elas trazem riscos para o investidor, né? E são riscos que a gente tenta administrar, tenta mitigar o mais que pode. Um grande risco, naturalmente, na prestação de um serviço de análise, especialmente um serviço não autorizado, é o risco desse serviço ser prestado de forma amadora, ser prestado de forma pouco diligente com os investidores, por pessoas que não têm a capacidade de fazê-lo. E daí, eu já cheguei a explorar isso na consideração anterior, né, a necessidade de registro e a necessidade de que ele passe uma prova, a necessidade de que ele prove que tem essa capacidade de prestar o serviço. Então a autorização da CVM, ela também permite presumir que está ultrapassada essa etapa mínima, né, de comprovação por esse profissional de que ele tem capacidade de fazer o que faz, o que obviamente é uma preocupação nossa. Uma outra grande preocupação, eu também já explorei brevemente antes e aqui eu repito, é a preocupação que esse profissional esteja atuando de forma isenta, esteja atuando de forma imparcial, esteja atuando sem oferecer recomendações para os investidores que na verdade venham a atender interesses particulares dele e não os melhores interesses dos investidores que estão ouvindo as recomendações dele. Então essa é uma outra grande preocupação nossa e não à toa a Instrução 598, que mais uma vez regula a atividade, exige que todos esses conflitos de interesse, todos esses outros interesses que o profissional tenha antes de fazer uma recomendação já sejam, desde logo, no próprio relatório da recomendação, deixado às claras para os investidores, para que eles conheçam e saibam que circunstâncias são essas e se elas podem ou não afetar a independência daquele profissional quando emite aquela opinião. É isso, e como o investidor, no fim das contas, pode se proteger desse tipo de situação. Uma vez já caracterizada ali realmente o exercício de uma atividade profissional de análise que demandaria registro, autorização prévia, etc., né? Como o investidor pode se proteger desse tipo de situação? Obviamente, a primeira grande providência que o investidor tem que tomar, se identificar que existe ali sim a oferta de um serviço profissional, é verificar se ele está autorizado a exercer aquela atividade como eu mencionei. No caso específico do analista, existe um detalhe muito importante a se observar. Essa atividade ela não é supervisionada unicamente pela CVM, também pela CVM, claro, né, como sempre, mas contamos com um esforço de cooperação, de integração de trabalhos com a APIMEC, que é uma entidade autorreguladora da atividade. Então a autorização, o registro prévio para o exercício dessa atividade não é concedido diretamente pela CVM, é concedida na verdade pela APIMEC, então é lá que o investidor, uma vez querendo consultar se aquele profissional está autorizado, é lá no site da APIMEC que ela pode consultar, que esse investidor pode consultar se esse profissional, se ele está autorizado ao exercício dessa atividade ou não. www.apimec.com.br, é muito simples, lá em participantes credenciados você pode encontrar essa lista de todos os analistas que têm essa autorização da APIMEC para atuar na atividade. E aí, naturalmente, caso esse profissional não esteja nessa lista, aí sim você tem um sinal vermelho, né, de que te está sendo oferecido um serviço sem autorização prévia necessária para isso, e aí sim cabe com certeza a apresentação da demanda, de uma reclamação, de uma denúncia desse caso para a CVM, para que a própria CVM possa tomar as devidas providências para essa situação.